Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula sobre a Casa do Senhor. Antes disso, só relembrando aos irmãos que não são inscritos, que se inscrevam na Central das Escrituras. Isso possibilita que mais pessoas possam ter acesso às doutrinas do Evangelho. Semana passada foi atingido 20 mil inscrições, isso é um número bom, mas ainda podemos melhorar. A meta agora é chegarmos a 50 mil inscritos na Central das Escrituras. Também pedimos para compartilhar, avisem aos membros da ala para que possam acessar a Central das Escrituras e aprender mais sobre o Evangelho. Mas tá ok, hoje, nossa aula de hoje, vamos falar sobre um dos convênios do templo, ok? Então eu vou compartilhar a minha tela com o PowerPoint, né? E vamos discorrer um pouquinho sobre um dos convênios do templo. Só lembrando, né, que convênio é um acordo, né, entre Deus e o homem e que não há uma igualdade de condição. Deus é que estipula as condições do convênio e nós temos que concordar ou não, né? Se não concordarmos, não fazemos parte do convênio. E o importante, Deus então promete certas bênçãos quando somos obedientes aos convênios, ok? Lembrando que os convênios do templo têm duas promessas grandiosas, que seremos reis e rainhas. Isso implica que nós teremos um trono e um reino. E súditos, ou não seria súditos, mas sobre quem nós vamos reinar? Os nossos filhos espirituais. E sacerdotes e sacerdotisas, porque vamos ter o poder do sacerdócio para fazer o mesmo que o Pai Celestial fez conosco, tem feito conosco, para que proporcione aos nossos filhos espirituais as mesmas bênçãos que poderemos atingir se formos fiéis aos convênios que fizemos, ok? Esses são os convênios que todos nós fazemos, do batismo, do sacerdócio. As irmãs pensam que não fazem o convênio do sacerdócio, mas está implícito numa da parte do convênio de aceitar, né, seria receber os portadores do sacerdócio, ou seja, apoiar e respeitar o sacerdócio, os convênios do templo e também os convênios do casamento celestial, que nós vamos falar especificamente em aulas futuras, ok? Outra coisa que é importante lembrar, que quando tomamos o sacramento, estamos renovando todos os convênios que fizemos com o Senhor, ok? Então sempre é bom lembrar que quando estamos tomando o sacramento, estamos renovando todos os convênios. Não é só os convênios do batismo, mas todos os que a gente fez com o Pai Celestial, ok? É uma coisa importante que recentemente a igreja... esses são os 5 convênios principais do templo, né? Hoje nós vamos falar da lei da obediência, tá? Depois vamos discutir cada convênio desses. Mas uma coisa importante, recentemente a igreja colocou no site, né, está ali onde que a gente vai em servir, templos, sobre a investidura do templo, clicando ali, nós vamos ter esta tela. Nós temos que baixar um pouquinho até chegar nesta sala de ordenanças. E aqui embaixo, tá vendo ali, ó, onde está a flecha vermelha? Convênios específicos. E quando entramos nessa página, nós temos todos os convênios do templo explicados de uma maneira com palavras dos profetas e apóstolos, ok? Então isso é uma coisa recente no site da igreja que nós podemos acessar e podemos aprender um pouco mais, ok? Lembra que na aula passada a gente estudou, né, o presidente Nelson e Elder Bednar falando que nós precisamos aprender sobre os convênios, guardar, né, receber, aprender e guardar esses convênios. E quando nós fazemos isso, nós estamos ligados ao Salvador Jesus Cristo. Essa ligação é uma coisa muito especial. Nós fazemos parte da família do Salvador Jesus Cristo. Estamos ligados a Ele, ok? Então, como o primeiro convênio, falando de obediência, vamos ver algumas das citações dos nossos líderes sobre a lei da obediência.
Presidente Monson, primeiramente, ele fala assim: irmãos e irmãs, o grande teste dessa vida é a obediência. E assim os provaremos, disse o Senhor, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. O Salvador declarou: pois todos os que recebem uma bênção de minhas mãos obedecerão à lei que foi designada para esta bênção e suas condições, como instituídas desde antes da fundação do mundo. Não há maior exemplo de obediência do que o nosso Salvador. A respeito dele, Paulo comentou: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ok? Então, essa é uma lei celestial, é uma lei de exaltação. E é o teste desta vida, testar a nossa obediência às leis e aos mandamentos do Pai Celestial. Algumas escrituras agora que a gente conhece e que é importante a gente relembrar. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tende promessa alguma. É uma coisa, às vezes, até chato de falar, né? Mas quando a gente obedece uma lei, o Senhor está obrigado a nos abençoar. Claro que é da maneira dele, no tempo dele, mas ele está obrigado. E por ele ser Deus, ele nunca vai quebrar a sua palavra. Então, se obedecermos o mandamento, ele vai nos abençoar. Outra escritura que nós conhecemos, né, desde a época do seminário jovens, uma escritura conhecida na igreja, que diz: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Aqui tem dois verbos importantes: irei e cumprirei. Não é só ir, tem que ir e cumprir as ordens do Senhor. E claro, quando o Senhor nos dá ordens, irmãos, ele prepara uma maneira. Ele nunca vai dar um mandamento que a gente não possa cumprir. E se caso a gente tentar cumprir e não for possível por algum empecilho que esteja fora do nosso alcance, é a mesma coisa se nós tivéssemos cumprido. O Senhor age com a gente como se a gente tivesse cumprido com aquela ordem do Senhor. Especificamente, são alguns exemplos nós temos em Doutrina e Convênios, né? Quando o Senhor ordenou que eles construíssem um templo no Missouri, mas devido à perseguição e devido a grandes problemas, o Senhor disse: olha, vocês não cumpriram, mas vão receber as bênçãos como se tivessem cumprido, porque não foi culpa dos santos, ou quando não for culpa minha, nós estaremos isentos e vamos receber aquela promessa. Então lembre, ir e cumprir. Ok? Outra escritura: e quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Aqui vale um comentário, né, irmãos? O Senhor é tão misericordioso e tão bondoso que às vezes a gente só tem a intenção de obedecer e o Senhor já nos abençoa. Então lembre, quando você recebe uma bênção é porque você obedeceu ou tinha a intenção de obedecer à lei do Senhor. Outra escritura, conhecida nossa. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, né, a escritura diz: e ele deu-lhes mandamentos de que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. E após muitos dias um anjo do Senhor apareceu a Adão dizendo: por que oferece sacrifício ao Senhor? E Adão respondeu: eu não sei, exceto que o Senhor mandou. Irmãos, às vezes a gente não entende certos mandamentos ou certos pedidos dos nossos líderes, dos profetas, mas ainda assim devemos ser obedientes. Às vezes a gente não entende no momento o porquê que o Senhor está pedindo aquilo. Como aqui nesse caso, Adão não entendia o porquê. Depois, claro, foi explicado a ele a respeito do sacrifício, que era um símbolo do sacrifício do Salvador Jesus Cristo. Mas ele era obediente porque o Senhor tinha pedido. Então, às vezes, irmãos, nós
precisamos aprender a não questionar os mandamentos tanto. Claro, precisamos compreender muitas vezes, mas quando não compreendermos, vamos obedecer o mandamento. E no futuro a gente talvez compreenda melhor o porquê que o Senhor dá alguns mandamentos e às vezes ele revoga esses mandamentos, né, como a lei de saúde que os israelitas tinham ao cruzar o deserto é diferente da nossa lei de saúde. Tá? Então nós precisamos estar dispostos a ser obedientes aos mandamentos do Senhor. Mais uma escritura ainda. Lá em 1 Samuel 15, 22, esse é o episódio lá de Saul. Saul não foi obediente ao Senhor, por isso ele perdeu espiritualmente ele perdeu a condição de rei de Israel, né? E aí o Senhor escolheu Davi para ser o substituto, mas claro, só depois que Saul morresse. Mas espiritualmente ele perdeu quando ele não foi obediente. E vocês devem conhecer a história, né? Ele foi, o Senhor disse, olha, tem que matar tudo que tem naquela terra. Ele foi lá e trouxe ovelhas, trouxe as coisas boas, e que era errado, e mais errado ainda que ele mesmo, porque não tinha sacerdotes onde eles estavam, ele mesmo fez os holocaustos que era contra a lei, tinha que ter um sacerdote para fazer isso. E aí veio aquela frase célebre, né, que está nas escrituras, que diz, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Apesar de Saul ter feito o sacrifício, mas ele não foi obediente. Então, lembre, obediência é melhor do que sacrificar. O Senhor gosta mais dos obedientes do que aqueles que só sacrificam. Ok? Só lembrando disso. Outra escritura. Doutrina e Convênios. Portanto, aquele que ora, cujo espírito é contrito, esse é aceito por mim. Olha lá, se obedecer às minhas ordenanças. Aquele que fala cujo espírito é contrito, cuja linguagem é mansa e edifica, esse é de Deus, se obedecer às minhas ordenanças. Então, temos que ser obedientes, mas também obedecer às ordenanças. Quer dizer, buscar todas as ordenanças que precisamos dar nessa vida. Então, às vezes a gente vê alguns membros que protelam demais o recebimento das ordenanças. Então, cuidado. Se prepare para fazer todas as ordenanças que estão disponíveis para cada um de nós, que são as bênçãos do batismo, claro, do sacerdócio e as bênçãos do templo, ok? Então, essas foram algumas escrituras que a gente gostaria de ter compartilhado com vocês a respeito da obediência, ok? Outra citação, presidente Gordon B. Hinckley agora. Ele disse, dou-lhes meu testemunho de que a felicidade dos santos dos últimos dias, sua paz, seu progresso e sua prosperidade, bem como a eterna salvação e exaltação deste povo, dependem de que caminhe em obediência aos conselhos do sacerdócio de Deus. Irmãos, tenho um olho sobre o profeta de Deus e, claro, os apóstolos também, mas principalmente sobre o profeta de Deus. Atendam todos os pedidos dele, porque ele é o representante do Senhor. A Escritura diz que quando eles falam é como se o Senhor falasse. Então fiquem atentos aos conselhos dos líderes do sacerdócio de Deus, principalmente do profeta. E aí você vai ter progresso e prosperidade. Não quer dizer que vai ficar rico. Esse progresso e prosperidade, às vezes, é progresso e prosperidade principalmente espiritual. Mas o mais importante, a eterna salvação e exaltação. Pode ver que salvação é uma coisa e exaltação é outra. Às vezes a gente confunde essas duas, a gente usa como sinônimo, mas na verdade, na essência da palavra, salvação é você estar em alguns dos graus de glória, mesmo no grau celestial. Mas exaltação é estar no grau mais elevado dentro do reino celestial de Deus, ok? Então, mais uma citação. Outra citação, agora do presidente James E. Faust, que nós temos um carinho especial por esse apóstolo e membro da primeira presidência, que ele gostava muito do Brasil, foi um missionário aqui,
foi presidente da área do Brasil e sempre falava bem do Brasil. Então ele diz, a obediência conduz-nos à verdadeira liberdade. Às vezes as pessoas acham que ser livre é poder fazer o que quiser. Isso é um conceito errado de liberdade, né? Pense você se não houvessem leis do trânsito. Cada um faz o que quiser. Imagine a confusão que seria. Então, lembre, a obediência conduz-nos à verdadeira liberdade. Eu acho que, se eu não me engano, nesse discurso ele até usava fazia uma analogia de alguém que tocava piano e alguém que não tocava. Aquele que tocava piano era livre, porque ele podia dizer eu vou tocar ou não. Já aquele que não tocava não era livre, porque ele só podia dizer que não tocava. Então, nós só somos livres quando temos a oportunidade ainda de escolher. Quando a gente não tem mais oportunidade de escolher, nós não somos livres. Só recebemos a ação, não somos livres. E ele fala ali, quanto mais obedecermos à verdade revelada, mais livres seremos. Parece um conceito estranho, né? Principalmente para os jovens. Acho que liberdade é poder fazer tudo o que quiser. Mas lembre, liberdade não é libertinagem. E ele continua, assim como a ordem deu vida e beleza à terra, quando ela era escura e vazia, o mesmo acontece conosco. A obediência ajuda-nos a desenvolver o pleno potencial que o Pai Celestial deseja para nós, tornando-nos seres celestiais dignos de viver um dia em sua presença. Eu gosto muito daquela escritura em Alma que diz, iniquidade não é felicidade. Eu gosto de usar ela assim, iniquidade nunca é e nunca será felicidade, né? A felicidade não é encontrada na iniquidade. E quando a gente se torna iníquo, a gente perde a liberdade. Ok? Esse é um conceito importante de liberdade. Elder Holland. A obediência não é apenas a primeira lei do céu. A obediência é a primeira lei de tudo. Tudo o que conheço que é importante exige um compromisso inicial de obedecer à palavra e à vontade do Senhor. É o primeiro convênio que fazemos no templo, né? É o primeiro convênio que fazemos no templo. E quando forem ao templo, notem que quem é a pessoa que apresenta o convênio a Adão e Eva, ok? Preste atenção de quem é que apresenta esse convênio, ok? Ellington Perry, né, que foi um apóstolo, também já falecido, mas ele diz, primeiro, precisamos ser obedientes às leis do Senhor. Essa é uma das primeiras lições ensinadas a Adão e Eva. A obediência traz fé, a fé atrai bênçãos dos céus, a desobediência traz pesar e tristezas. Após a lei da obediência vem o mandamento de nos doarmos ao servir aos filhos do Pai Celestial. Sacrificar o que temos em benefício de nossos irmãos é o teste supremo do Evangelho. Um dos propósitos dessa experiência mortal é ver se seguiremos o conselho do Salvador, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eis que o Senhor me revelou grandes e maravilhosas coisas. Ok, irmãos? Então, a lei de obediência é uma lei celestial. É uma lei que traz felicidade. Foi uma das primeiras lições ensinadas, né, aos nossos primeiros pais. Ok? Continuando, eu gosto... Elder Whitley, antes de uma escritura. Foi também um apóstolo já falecido. Todos desejamos que sejais bem-sucedidos nessa vida e que vos qualifiqueis para o maior dos dons de Deus, vida eterna no reino celestial. Lembra que a Escritura diz que é rico aquele que tem a vida eterna. A fim de atingirdes vossas metas nessa vida mortal e de vos provardes dignos das bênçãos eternas, aprendei a obedecer. Não há outra maneira. A obediência trará grande força e poder à vossa vida. Lembre, Deus é completamente obediente. Ele também vive sobre o reino da lei.
A Escritura diz que ele não pode quebrar a lei. Se ele quebra a lei, ele deixa de ser Deus. Então ele é completamente obediente. E se um dia quisermos voltar à presença do Pai Celestial e ter o tipo de vida que ele tem, precisamos aprender a ser obedientes. Ok? Então, vamos lá para uma escritura que eu gosto muito. Doutrina e Convênios 88, 34. Essa escritura é chamada de o reino da lei. Também a escritura diz assim: e também em verdade vos digo que o que é governado pela lei é também preservado pela lei e por ela aperfeiçoado e santificado. Então, a primeira coisa que a lei faz é nos preserva. Quer um exemplo? Existe uma lei que a gente deveria, aqueles que usam moto, devem usar capacete. Por quê? Porque se ele cai de moto e bate a cabeça, na maioria das vezes é fatal. Mas se ele está de capacete, ele é preservado na maioria dos casos. E assim eu poderia dar vários exemplos de como que a lei preserva. Outra coisa importante, irmãos, quando obedecemos às leis de Deus, somos aperfeiçoados. Eu usava uma alegoria, uma maneira de falar quando a gente foi presidente de missão, e eu ensinava os missionários da seguinte maneira. Uma das regras dos missionários, inclusive eles recebem um discurso, eu não sei se ainda recebem, mas recebiam até um tempo atrás, lá no CTM, um discurso chamado fechar o coração. No sentido de que lá na missão ele está casado com o Salvador Jesus Cristo. Ele não pode namorar e não deve ter esse tipo de pensamento em achar uma namorada ou coisas desse estilo. Como é que além desse conselho de um profeta de Deus, presidente Kimball, e também do padrão missionário, como é que isso pode me preservar? Evidente que vai preservar de você cometer erros e às vezes até ter que voltar para casa. Mas agora, como é que isso aperfeiçoa? Lembra, um dia você vai voltar para casa, ou o missionário vai voltar para casa e ele vai casar-se. E ele vai prometer que vai ser fiel à esposa. Se na missão ele não consegue ser fiel ao Salvador Jesus Cristo por 2 anos, será que ele vai ser fiel à esposa? Claro que ele pode se arrepender e mudar, mas está vendo como a lei, quando a gente começa, a gente é aperfeiçoado, a gente aprende. Isso é ser aperfeiçoado. E claro, quando a gente obedece à lei, a gente tem direito de ser santificado de acordo com a lei que a gente está cumprindo, ok? Eu gostaria de passar um vídeo da experiência de Naamã. Ela é muito importante. Todo mundo conhece a história de Naamã, um oficial do exército sírio uma pessoa grande lá do exército, tinha lepra. E o médico lá deles disse, não tem mais solução. E a lepra, ela vai definhando, e a pessoa daqui a pouco ela é execrada pela sociedade porque ela é transmissível. E eles tinham uma serva. E a serva era uma israelita. Porque naquela época, teve épocas que os sírios pegavam os israelitas também como escravo, né? E ela falou, olha, se ele tivesse lá em Israel, lá tem um profeta de Deus. Que se o profeta abençoasse ele seria curado da lepra. E ele foi lá falar com Eliseu. Vamos ver o filme e depois a gente comenta um pouquinho. Antes, o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o restauraria da sua lepra.
Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Vá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te no Jordão e ficarás purificado. Antes de encerrar com a expiação do Salvador Jesus Cristo, um dos grandes princípios que a gente aprende com Naamã é cumprir com o mandamento da maneira integral. Se ele tivesse feito 6 banhos e desistido, não teria sido curado. Ele tinha que tomar 7 banhos, né? 7 vezes. Então, às vezes, a gente quer obedecer meio mandamento e receber a bênção integral. Isso não é possível, ok? Precisamos também exercer a nossa fé ao guardar os mandamentos. Quando a gente exerce a nossa fé e guardamos os mandamentos, temos direito a receber as promessas que foram feitas, ok? Então, espero que todos nós possamos ter ampliado a nossa visão sobre esse primeiro convênio do tempo, o convênio de obediência. Ser obediente aos mandamentos e ao Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Então, sempre eu gosto de encerrar falando um pouquinho da expiação. Deixa eu passar aqui. Eu gosto dessa escritura, segundo o Nefe, capítulo 9, fala muito da expiação. E a escritura diz assim: portanto é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recai sobre o homem deveria ter durado eternamente. Esse primeiro julgamento seria a morte espiritual. A morte física
não foi revogada, tá? Mas a morte espiritual com a expiação de Jesus Cristo, ela foi paga. Então, se não houvesse essa expiação infinita, feita pelo Salvador, o homem estaria sobre o efeito do primeiro julgamento, que foi a morte espiritual, nunca mais poderia retornar à presença de Deus e não poderia ser ressuscitado novamente. E se assim fosse, toda a carne teria que apodrecer e desfazer-se na mãe terra para não mais se levantar. Não haveria ressurreição, né? Seria o fim, seríamos espíritos eternamente governados, liderados por Satanás. Estaríamos nas garras do diabo. No verso 8 ele diz: ó, a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça, pois eis que se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos, como eu falei, estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo para não mais se levantar. Ó, quão grande é a bondade do nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro, sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. E graças à expiação do Salvador Jesus Cristo, que aconteceu tanto no jardim quanto na cruz, e também a sua ressurreição, esses três eventos fazem parte do que a gente chama de expiação do Salvador Jesus Cristo, que nos possibilitou fugir das garras do diabo e poder um dia voltar à presença do Pai Celestial. E a expiação é tão ampla que a gente não consegue efetivamente entender ela totalmente. Por isso ela é chamada de expiação infinita, porque foi feita por um Deus e tem uma abrangência infinita no tempo. Ok? Então, quero testificar de que a lei de obediência é um princípio celestial. Todos nós precisamos aprimorar a nossa obediência, assim como o Salvador Jesus Cristo foi completamente obediente ao seu Pai. Então, encerramos nossa aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e divulgar o canal Central das Escrituras. E se alguém gostaria de entrar em contato comigo, aqui está o meu e-mail e ficarei feliz em responder qualquer questionamento ou o que vocês precisarem que eu possa ajudar com vocês, ok? Então, sendo assim, estamos encerrando a nossa aula de hoje e agradecendo aqueles que estão assistindo esse curso. Semana que vem vamos falar sobre a lei de sacrifício, ok?